Salve, salve, família da paz! Estamos aqui para mais um episódio do seu Pod Paz. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Você tem acompanhado os nossos vídeos? Tem curtido o nosso conteúdo? Então, desde já, deixa o like, se inscreve no canal e principalmente compartilha com seus amigos. A gente tem feito um trabalho visando abençoar vidas. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado com esse conteúdo, então transmita a bênção, não é? Hoje eu estou aqui sem a minha colega de costume, né? Larissa me abandonou, foi para algum outro podcast por aí. Brincadeira, irmãos. Mas eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado. Hoje nós vamos conversar com a minha amiga. Deixa ela se apresentar, fala para mim seu nome. Meu nome é Áquila, eu sou casada com o Wagner, mãe do Bernardo, mãe do Derek. Muito bem casada, né, com meu amigo Wagner. Não é muito bom te receber aqui, Áquila. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto. Aliás, a gente está encerrando hoje o assunto sobre paternidade, filiação e orfandade. Já tivemos outros episódios aqui. Se você não assistiu os outros episódios sobre orfandade, filiação e paternidade, dá uma olhada aqui no rodapé, aqui embaixo, você vai estar ali os episódios e você acompanhe, por favor, assista. Estão lindos, maravilhosos. Tenho certeza que você vai até se emocionar, né? E hoje não fica por menos, porque eu tenho aqui a minha querida amiga, a gente caminha junto em células, né? Frequentamos a mesma célula de casais, caminhamos na mesma igreja, é uma bênção. E hoje vamos falar aqui, vamos conhecer um pouco mais da sua história, vamos se aprofundar um pouco mais, né? Falar de família é sempre delicado, né, requer sempre de nós uma sensibilidade, né, mas é um tema, Áquila, que tem sido muito caro para a igreja, porque cada vez mais temos percebido que as pessoas estão órfãs, mesmo tendo pais presentes, mesmo tendo pais vivos. Esse é um problema da igreja, porque quando a pessoa se vê órfã, ela não consegue ver Deus como pai. Isso tem sido um problema para a igreja, eu diria até uma patologia dentro da igreja, né? Muitos precisam ser curados. Por isso, a gente teve essa intenção de aproveitar um período em que a nossa igreja estava tendo aquele devocional para a gente se experimentar, para a gente ouvir histórias, para a gente aprender com histórias. E é por isso que você está aqui. Então, eu queria que você já falasse um pouco da sua infância. Como foi sua infância, sua relação com seus pais, né? Como que foi ali aquele primeiro momento que a gente se enxerga como pessoa, né? Um momento tão precioso da infância. Fala pra gente. Então, meus pais, quando se separaram, eu tinha 6 para 7 anos, né? E eu fiquei com a minha mãe, eu e meu irmão. E meu pai foi embora e foi morar com outra pessoa. Ficou 20 anos fora. E a gente caminhava com a minha mãe. 20 anos fora. Ficou. E eu e meu irmão, nós frequentávamos a Igreja Batista do Parque São Caetano. Legal. E nós íamos com vizinhos, porque a minha mãe era espírita. E aí a gente não gostava muito de ir no espiritismo. Mas vocês chegaram a frequentar o espiritismo? Tínhamos que ir, porque muitas vezes nós éramos pequenos, tinham que acompanhar. Acompanhava e eu a mãe. tive que ir mesmo. Estou falando de quantos anos, assim? Que eu tinha? Aí eu tinha 6, 7, 8 anos. Bem né? novinha, E eu tinha que ir, né? Porque eu era menina e era obrigada a ir com ela. Mas a gente gostava de ir aos domingos à Igreja Batista. E nós íamos à Igreja Batista com os vizinhos, os coleguinhas. E quando tinha oportunidade de ir, eu corria e ia. Deus sempre manda um anjo, né? Todo podcast eu falo isso. Vizinhos. Mas é porque é verdade. Deus sempre manda um anjo, é impressionante. Os seus vizinhos pegavam as crianças, só vocês, só as crianças, e levavam para os cultos. E quando não era um, era outro. Eu lembro de outra pessoa conhecida, de outra rua, que me levava na terceira igreja batista. Eu lembro, eu lá na terceira igreja, pequena. Eu lembro que às vezes até cochilava, porque não tinha muita coisa atrativa para criança. Mas eu lembro... Não tinha ministério infantil lá? Não, eu acho que na época não tinha Nessa época não tinha isso. Não. Viu, Zima? Eu falei ministério infantil. Não falei salinha. Mas eu lembro no banco da igreja. É uma coisa com salinha. E eu ia lá nos cultos, o banco até igual daqui que tinha antigamente, de madeira, mas eu frequentava. E ao longo do percurso, né, eu não quis estar indo para o espiritismo,
né? E quando eu estava com 14 anos, graças a Deus, a minha mãe se converteu numa igreja e me levou. Olha, que E aí eu legal. comecei a acompanhar ela também. Quando você ia com os vizinhos, sua mãe não implicava, não? Não, Ela achava legal. deixava. Ah, bacana, cara. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Glória a Deus. O Espírito Santo já estava trabalhando ali nela, né? Pois é. Aí com 14 anos ela se converteu. E quando eu estava com 14 anos, ela se converteu. E aí eu também fui, me batizei. Só que depois eu quis ir para outra denominação. E aonde eu conheci umas amigas, né, que eram mais velhas do que eu, que me acolheu como se fosse filha. Que legal. Né? Eu era muito novinha, eu estava com 16 anos. Uhum. E ali começamos a ir a sábado jovem, começamos a frequentar as EBD. Nunca faltei EBD. Sempre 8 horas da manhã eu era a primeira do grupo a acordar. E Jovem na EBD Jovem. é um negócio raro, né? é, eu tive umas adolescências, eu falo, Infelizmente, né? uma das melhores adolescências. Porque era de ano a ano, EBD todos os domingos. E todos os sábados jovem que tinha na cidade de Campos. A gente está falando aqui de década de 90, né? 90. Né? 90. Foi muito bom. 97, 98. Nessa época aí aqui em Campos tinha uma cena, vamos dizer assim, uma cena gospel muito efervescente, né? Eu lembro bem disso. Eu não era convertido, Existia o mas full gospel eu frequentava os na locais. presbiteriana. Existia o sábado jovem na segunda igreja, que eram É, dois. isso mesmo. Sábado adorador e sábado jovem. Uhum. Existia o da terceira igreja, existia o da primeira igreja. E Então, havia muitos shows na shows. cidade também, né? época que Era uma época boa, né? determinada pessoa trazia muito show para Campos. Isso, é. E vinha muitos cantores. Então, esses cantores antigos, nós conhecíamos todos. Eu era do mundo e eu estava sempre nesse meio Tinha aí show na também. praça. Então tinha Tinha muito show shows na praça. Sempre alguém convidava para ir, né? É. Tinha muito show em clubes, né? Era legal tinha essa muito época. show no Automóvel Clube. No Automóvel Clube, tinha muito show no Automóvel fui dessa Clube. época. Isso mesmo. Ah, que legal. E aí comecei indo, continuei nessa igreja com essas amigas, fiquei mais de 15 anos, quase 20 anos, né? E a sua família nesse período? Como é que estava a configuração da Então, sua a família? minha mãe estava numa igreja, frequentando uma igreja, mas minha mãe tinha muita depressão. Uhum. Minha mãe ficou muito amarga com o passar do tempo, né? Então ficava muito doente. Uhum. Meu pai fora, de qualquer forma, sempre fora, né? Eu não tinha contato com ele. Sim, pai ausente. E meu irmão já tinha casado. Então, fiquei muito só. Sua mãe, nessa depressão dela, você cuidava dela, não é? Então, eu tentava cuidar, mas ela muitas vezes ela não aceitava e acabava me deixando mais longe dela. Mas era algo com que você tinha que lidar. Tinha. E aí eu acabava ficando muito, porque ela ficava um pouco ríspida comigo, né? Por conta da doença. E aí eu ficava... Na época, muita gente não entendia o que era depressão, muita gente até dizia que é falta de Deus, Não aquela é? coisa toda. Até hoje se ouve isso, tá? E confesso que eu mesmo, um determinado período, eu falava para ela. Mas eu não entendia. Por falta de Depois que eu fui conhecimento, né? entender, né, o que era. E aí eu acabava ficando jogada na casa da minha tia, na casa dessas amigas minhas. E vinha em casa, tinha que vir, né? Porque ela era brava e eu tinha que ir à casa. Mas eu gostava de passar, dava sexta-feira, eu gostava de ir para casa dos outros para ficar mais... Uma fuga, né? Uma fuga. Porque Uma fuga. era Isso muito a gente está ruim. falando de você ali com 16 anos, mais ou menos. 16. Então você tinha que lidar com os problemas da sua mãe, né? A ausência do pai. Eu não tinha ninguém, eu só Então, tinha ela. Você cresceu assim, não é? Cresci assim. Dentro dessa configuração familiar, de um pai ausente e da mãe que lutava com seus problemas, né? E você ele tentando, de alguma forma, colaborar, ser colaborativa. Interessante é que você era crente, né? Eu já tinha me batizado. Já tinha se batizado, então acho que isso gerava em você também um entendimento melhor. Sim. De como você deveria se comportar com sua mãe, no caso, né? E muitas vezes, na madrugada, né? No meu tempo, a gente acordava muito de madrugada e orava. E eu lembro que Deus tinha me dado uma palavra. Eu te formei, eu te farei como um anel de selar. Olha. E eu fui procurar saber o que era anel de selar. E aí eu descobri o quanto eu era preciosa para Deus. Foi naquela madrugada. Eu orando e Deus falando comigo na palavra. Antigamente tinha isso, né? A gente vai perdendo as coisas, né, com o tempo. Mas antigamente, quando eu aceitei Jesus, tinha muito disso, né? Vai dormir e de madrugada, os líderes falavam, né? E acorda de madrugada para orar, né?
Deus não tem hora, obviamente, né? Mas era um jeito da gente se relacionar com Deus, Falar né? com Deus. Era um jeito de a gente, de alguma forma, marcar ali um momento, aquele momento a sós com Deus, né? É. Da E madrugada, no aí, silêncio da de madrugada. tudo que eu passava, o meu refúgio era ler a Bíblia. Eu lia muito a Bíblia. Eu trabalhava num consultório e tinha alguns dias que eu ficava sozinha. Então eu lia muito a Bíblia. E eu ia descobrindo Paulo, descobrindo as coisas de Paulo. Eu Não chorava, eu fala falava, de Paulo comigo, não, aí pelo eu amor de chorava. Deus. E eu dizia, era para mim. Gente, Deus está falando comigo. E numa dessas madrugadas ele me deu essa palavra que eu nunca esqueci. Foi aonde até hoje eu soube a importância que eu tenho para Deus. Eu Que sabia que eu legal. era Anel de especial. Um selar. anel de selar. Conta pra gente o que é esse significado traz pra você. É como se eu fosse separada. É como se eu tivesse eu sido separada. Na época eu procurei saber, é uma pessoa importante, né, do Senhor e que tinha um anel Um como se fosse anel. autoridade. Isso, porque anel denota Autoridade. autoridade, né? Autoridade. Era mais ou Que menos legal, isso. cara. Deus falou isso com você, né? Eu fui procurar saber depois porque eu falei, mas anel, eu na madrugada, anel de selar. Gente, anel, uma coisa até que, né? Estranho, né? No mínimo Mas aí estranho. Deus depois eu fala. fui até o meu pastor e perguntei a ele, o que é isso? Porque na madrugada Deus me deu essa palavra. Olha que E ele interessante, falou, cara. você é especial. Você nem sabia do termo, nada. Não, Deus que falou com você. não Que sabia não. legal, cara. Sabe o que é interessante nisso? Que as pessoas, quando se encontram numa situação de uma família disfuncional, né? Imagina, estou falando aqui de uma jovem de 16 anos. O mundo oferecendo tudo que oferece, né? As pessoas, na sua situação, a maioria das pessoas ia para o mundo. Ia afogar as mágoas, né? Ia procurar preencher, né, o vazio interior com as coisas do mundo. E você fez o contrário, você fez o caminho inverso. Então Deus te encheu de graça, né? Deus foi muito gracioso com você, né? Porque Ele te conduziu, pelo que você está me contando, Ele te conduziu sempre para um lugar dele, né? E essa alegoria desse anel como alguém que foi separado por Deus, isso é sensacional, cara. Eu imagino que isso fez diferença na sua vida, né? Fez. E ali eu entendi o quanto eu era especial para o Senhor. Nunca me afastei, né? Desde 14 anos que eu conheci o Senhor. Nunca deixei de ser dizimista na minha Olha, vida e nunca me afastei. Nunca fui que para o mundo bênção, dizer, Áquila. nunca fiquei de ioiô. Não. Que legal, cara. Eu já tive algum período na minha vida, mas por conta de trabalho, eu tive que diminuir idas à igreja. Durante 14 anos eu não pude frequentar culto dia de quarta. E Entendi. nem célula, nem nada. Eu só podia ir aos domingos. Mas mesmo aos domingos, eu ia todos os domingos, eu ia de manhã e de tarde, trabalhava na igreja, eu tinha Que legal. funções. Quando eu era adolescente, nessa época, na minha antiga igreja, eu liderava a cantina. Eu fazia salgadinhos para Olha, levar para a igreja. A gente fazia na casa dessas amigas parou minhas. de fazer salgadinho? Parei, não sei nem mais fazer. Ah, fala sério. Eu ia falar para no próximo Não podcast sei nem trazer mais salgadinho pra fazer. gente. Mas a gente fazia enroladinho, coxinha, a gente fazia as massas no domingo pós a EBD. A gente não ia dormir à tarde, a gente fazia o salgadinho todas as tardes de domingo. E aí uma longa história, né? Você Porque ocupava o seu tempo com as coisas do reino, então vamos dizer assim, né? e aí a gente liderava cantina, fizemos muita coisa durante anos. Era até depois cansativo, o braço, né? Mas a gente fazia muita coisa, enrolava salgado. Mas participar de coral. E a minha avó dizia assim depois, gente, o que que você todo dia tá na igreja? Porque era ensaio de coral de terça, de Aham. quarta tinha não sei o quê, de quinta tinha culto, Uhum. de sexta não sei o quê. Então, todos os dias eu fui para a igreja. Glória a Deus, né? Melhor se Nunca ocupar com as coisas fiz de nada Deus de do que com as errado, coisas do assim. mundo, né? Graças a Deus, que bom. Amém. Glória a Deus por isso. Então você é uma jovem ativa na igreja, né? Participante da igreja, mas ainda faltava a presença do pai, Sim. ainda faltava uma configuração familiar adequada, né? A sua mãe tinha as lutas dela, não é? Tinha as lutas dela e você tinha que lidar com essa situação. A pergunta que eu te faço é a seguinte, e que eu tenho feito aqui para todo mundo que tem sentado aqui para falar sobre esse tema. Como foi você enxergar Deus como pai? Porque o ser humano, a mente do ser humano tende a fazer comparações, né? Então, peraí, Deus é pai? Meu pai é assim, ausente, para a gente dizer o mínimo, né?
Meu pai é assim, então Deus é pai, então Deus é ausente, Deus é um pai assim, igual ao meu pai. Você já fez essa associação? Porque a nossa mente tende a fazer associações. Você já alguma vez teve esse conflito ou não? Ou Não, você sempre soube separar adequadamente? eu soube separar. Quando eu entendi que eu era especial para Deus, eu entendi que eu tinha um Deus que cuidava de mim. E aí eu fui tendo experiências com o Senhor e Ele foi falando comigo na palavra. Meu Então, tudo que Deus, eu orava, e Deus me dava uma palavra. E sempre lhe dizia que Ele cuidava de mim, que Ele me amava. Então, eu entendi que, independente de eu ter um pai terreno aqui, eu tinha um pai espiritual que cuidava de mim. que Mesmo eu bênção. sendo sozinha, porque eu morava com a minha mãe, mas tinha aquele problema, né? Eu não tinha um carinho, eu não tinha uma atenção. Minha mãe não me ensinava a trajetória. Eu tive que aprender na marra, tudo. Qual profissão que eu ia seguir? Qual o meu segundo grau? O que eu ia fazer? A minha mãe nunca Você não sentou tinha uma com... rede de Não apoio da tinha, família não para tomar tinha. as decisões que um jovem precisa Não, tomar, né? nunca. Mas você via Deus como esse apoio. E aí, quando eu entendi que eu tinha esse Deus, eu passei a focar em Deus. Eu passei a saber que eu era diferente, que eu era especial, e passei a me apegar mais no Senhor. Então, eu sempre, na minha vida, eu vi Deus como Pai. Cara, que testemunho lindo você E está dando. nunca questionei a Deus das circunstâncias que eu passava. Que testemunho lindo você está dando, cara. Porque eu te conheço um pouquinho. Sei que você é uma pessoa muito sanguínea, não é? Sou, Você é uma pessoa de emoção, não é? sou. Solar. A pessoa que chega num lugar e preenche os espaços, né? Com alegria e tal. Do que eu conheço de você, eu vejo isso. E pessoas assim não costumam ser tão, não costumam ser tão racionais, né? Costumam ser levadas muito pela emoção. E você está me contando, está dando um testemunho aqui de que você deixou as emoções contrárias de lado e conseguiu se apegar a Deus em meio a essa tempestade familiar toda. É, tem um dos penúltimos estudos desse de paternidade Uhum, falou sobre a gente fazer a diferença. sim, Eu não estou lembrada agora qual é o termo, mas a gente não ser, a gente ser o coadjuvante, algo desse tipo. A gente não ficar fazendo, vamos falar aqui, ao grosso modo, não uhum, ficar fazendo mimimi. Mas um estudo dizia que era para a gente fazer a diferença. sim, E sim. eu costumo falar isso para todo mundo. Eu falo assim, eu levantei isso aqui e falei, eu vou ser Áquila, eu vou ser alguém. Então eu fui estudar, eu fui trabalhar, eu fui conquistar coisas materiais que eu desejava. Então, na minha idade nova, eu comecei a pontuar coisas e que hoje eu consegui tudo. Que legal, Tudo cara. que eu almejei, material, espiritual, eu consegui. Amém. Mas eu fui fazer a diferença. Eu não fiquei me fazendo de vítima, né? Sim, Eu quis mudar o rumo da minha história, a personalidade, né? personalidade. Eu tinha tudo para dar errado, mas eu não dei, eu não fui, eu não Exato. fiz. É disso que eu tô aqui conversando com você, pensando nisso. Tinha tudo para dar errado, É. né? Mas a gente vê a graça do Senhor sobre você, porque você tomou um rumo inesperado até, né? Augusto Cury, ele fala em uma de suas obras que no teatro da vida a gente precisa requerer para si mesmo a figura de ator principal, de protagonista. Cabe a nós, no teatro da vida, assumir o protagonismo da nossa vida, dessa grande peça que é a nossa vida, né? E as pessoas, às vezes, se escondem atrás de um papel coadjuvante. Às vezes é mais confortável, ao invés de tomar a rédea e falar assim, não, eu vou fazer o que é certo, mesmo que eu não tenha aqui um pai para me dizer, mesmo que eu não tenha uma mãe para me orientar, eu vou fazer o que é certo porque eu sei o que é certo. Isso é ser protagonista. Tem gente que se auto-sabota. E eu falei que eu Exatamente. não ia fazer isso, mas eu fui a fundo, né? Isso foi depois teve até eu querer ser despachada de fazer e mostrar que eu podia, e eu pude, eu estudei, eu almejei tudo que eu queria, consegui. Teve alguns lados, né, que não foram tão legais e Sempre que existem, depois né? Deus foi Sempre existem. ajeitando, mas eu louvo ao Senhor porque Ele cuidou de mim até hoje. Amém. Glória a Deus por isso. Coisa linda. Muito bonito o seu testemunho. Eu lembro que eu te conheci, quando eu te conheci, aqui na Igreja da Paz, você estava numa circunstância, num momento muito triste da sua vida, né? Você tinha perdido sua mãe, Uhum.
né? E eu lembro de ter te conhecido nesse momento, logo após. Acho que eu te conheci antes de perder sua mãe, e aí, quando você perdeu sua mãe, a gente estava aqui começando a caminhar junto, né? Como Igreja do Senhor. E eu me lembro da sua tristeza, né? Mas a gente estava conversando aqui atrás, aqui antes um pouquinho, e você estava me contando que antes da sua mãe partir, antes do Senhor recolher a sua mãe, vocês tiveram a chance de conversar, de se ajustarem, de se perdoarem e de caminhar juntas um tempo ainda como amiga, né? Fala pra gente um pouquinho Sim. disso. Durante alguns anos, eu aprendi na minha antiga igreja que eu deveria perdoar, independente das circunstâncias que aconteceram, fatos da vida dela que aconteceu no passado, que como mãe ela agiu, como esposa, não me interessava. Eu teria que perdoá-la porque ela era minha mãe. E perdão é algo muito devastador que muitas pessoas não querem. Algo Mas é difícil de ótimo, é um lidar, né? fardo que sai que a pessoa fica leve. É verdade. E eu li, muitas pessoas já leram que perdoar é uma atitude bem racional, é uma atitude que pra gente que perdoa é a melhor coisa. Sim. E durante esses anos eu orei, uma pessoa na minha antiga igreja me ajudou, era uma psicóloga e comentava comigo e falava, vamos, e eu declarava amor, declarava perdão e foi indo. E passei a ser muito amiga da minha mãe, né? Eu não tinha amizade íntima, aquela coisa assim, mas ela por ser mais idosa, mais amarga, mas eu passei a entender a personalidade dela. O seu convívio com Meu ela convívio com melhorou. ela melhorou. E eu passei a entender. E ela passou a ser mais amiga. Totalmente dependente. Tanto que quando ela estava doente, ela virou para mim e falou assim: eu tô te dando trabalho. Eu falei: não, mãe. O seu fardo é meu fardo. Amém. Eu tenho que cuidar de você. Uhum. Porque ela pensou que ela tá perdendo o serviço. Eu perderia qualquer dia de serviço. Eu ia ficar com a minha mãe no hospital e ia cuidar dela, Amém. né? E eu fiz isso e fiz outras coisas, cuidei, fiz muitas coisas que ela Você queria honrou tua fazer. mãe, não é? Honrei. Você honrou tua mãe, não é? E é legal porque a gente pensando agora, depois que ela partiu, eu acho que você deve se sentir bem com isso, não é? Porque você tinha tudo também. Minha mãe nunca foi a mãe que eu queria que ela fosse. Então também não vou ser a filha que ela espera. As pessoas fazem isso. Mas eu aprendi a honrar. Mas você aprendeu o princípio da honra. Aprendi. Amém. Glória a Deus. Que legal, cara. Que depoimento bonito esse depoimento seu. Essa questão que você resolveu com a sua mãe, com seu pai não foi o mesmo caminho. É. Na verdade, meu pai, ele tem outra família, né? Ele optou viver com outra família e não quis contato, né? Houve casos que eu já pedi, mesmo sem ter feito nada, mas eu já pedi perdão, conversei, Você pediu perdão a ele, pedi já umas 2 vezes. por entender o princípio do perdão. Sim. Porque assim Não como que você eu tivesse honrei, feito alguma coisa, não. né? Assim como eu honrei a minha mãe, eu queria honrar o meu pai, né? Sim, sim. E pedir perdão. Mas eu entendi. E hoje eu convivo com isso. Eu entendo que ele não quer. Ele não quer contato. Se ele não Sim. quer contato, né? Então Uhum. é um problema dele. Mas eu continuo honrando e declarando amor, declarando perdão, independente das circunstâncias que aconteçam nas nossas vidas, né? Situações de divergências, mas tranquilo da Ele é minha cristão, parte. seu pai? Ele é cristão. É complicado relacionamento quando já nasce conturbado. Nasce não, mas se desenvolve de uma maneira complicada, como foi o seu caso. Ele ficou 20 e tantos anos fora, que você falou, né? E teve um período que vocês se relacionaram mais. Então, ele voltou há quase 18 anos atrás. Ele voltou, eu estava namorando meu marido. E aí ele falou assim pro meu marido: eu vou tentar correr atrás do tempo perdido. E aí Ele falou pro seu então namorado. que ele ia, né, correr atrás de amor de pai para filha, fazer as coisas que ele não fez para mim. Só que durou muito pouco, foi só quase 2 anos. Depois ele se afastou de novo. Esse desejo dele de se aproximar durou pouco mais de 2 anos, né? Depois ele acabou se afastando de novo. Se afastando foi gradativamente, se afastando, se afastando, se afastando. Foi um processo, então, né? E vocês vivem essa separação, vamos dizer assim, até hoje. Nunca conseguiram se aproximar como filha, mas você como pai e filho.
Mas você me disse que você, no seu coração, perdoou. Perdoei, Amém. Liberou perdão para ele. sim. O perdão é algo, talvez é a coisa mais difícil da caminhada cristã. É muito complicado, gente. Meu Deus do céu. E quando a pessoa entende o perdão e vai pedir o perdão sem ter feito nada, né, aí é mais complicado ainda, porque a outra pessoa não está preparada, não é? Que acho que foi o seu caso. Durante muito tempo eu me martirizei. Eu ficava chorando, pedindo perdão, implorando, né, carinho, amor e atenção. Mas eu entendi. Eu entendi que foi uma opção dele. Sim, sim. E eu não vou ficar mais implorando que ele queira ter contato comigo. Minha casa Claro. está lá de porta aberta, Uhum. se ele quiser, né? Uhum. Houve até um episódio que um dia ele me perguntou se eu cuidaria dele se ele precisasse. E eu declarei, sim, com certeza eu cuidaria dele, sim. Nossa, isso é A hora forte, que ele hein? quisesse, as portas da minha casa estavam abertas. Isso é muito forte. Ele hoje ele é muito doente, ele é debilitado, É. mas se ele precisar de mim, E quando você falou que você cuidaria dele, qual foi a reação dele? ele ficou quieto, Ele fez um silêncio, fez o não silêncio. falou mais nada. Porque eu acho que ele estranhou, né? Eu acho A que ele sua pensou, reação. Estranhou só. Até eu tô estranhando. não, mas Até eu é tô um ato de estranhando. inteligência, um ato, É. né? O que eu aprendi, o amor que Deus colocou no meu coração foi um amor bem genuíno, Amém, glória né? a Então Deus. eu aprendi a amá-lo. Amém. E assim como qualquer outra pessoa, né, que se fizer qualquer coisa contra mim, é aprender a amar, é aprender Verdade. a perdoar, porque eu tenho que viver o Cristo que eu prego. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente está falando aqui de uma pessoa que teve uma família totalmente disfuncional e mesmo em meio a esse caos familiar, sempre teve uma caminhada com Deus. Eu queria falar um pouquinho mais disso. Como você encontrou essa família de Deus? Porque você já falou sobre a sua família espiritual, que é ter Deus como pai, que você sempre teve Deus como pai. Você já contou pra gente aqui como foi a sua família biológica, né? Todas as demandas da sua família biológica. Agora eu queria falar um pouquinho como entra na história a sua família a família da fé. Como a igreja entra na sua história como família. Você já citou as amigas que você conheceu aos 14 anos de idade. Conta pra gente um pouquinho dessa fase da sua vida, como foi isso? Então, aí, nessa época, eu frequentei a igreja, né? Nunca me afastei, como eu falei. Participei Isso é orgulho de de todo ministérios de pastor. louvor, A participamos de menina cantina, novinha, 14, 15, participamos. 16 anos, um monte de bobão na igreja, sempre tem, e ela nunca se afastou. Isso é orgulho de todo pastor, cara. Participei de cantina, ministério de louvor, de coral, tudo, eu fazia tudo. Que legal, cara. E depois eu me casei, continuei na igreja, sempre. Até chegar à Igreja Batista da Paz, que Deus me enviou no momento certo, na hora certa. E cheguei num momento não muito bom, Que foi nesse momento triste, Da né, que a minha gente se mãe. conheceu, o falecimento da sua mãe. e eu fui muito abraçada, né, com muito carinho. Foi algo que me marcou muito, né? O abraço quando a gente chega aqui. Tem uma história que você conta, eu não vou lembrar agora direito, que é como essa história, que o pessoal da integração não... Foi como essa história? Conta. Eu cheguei, eu fui muito abraçada ali na frente. Aham. Né? Ele veio aquele abraço e o abraço que eu precisava naquele dia. Uhum. E aí teve um culto, no culto da manhã. No culto da noite eu voltei. E Deus já tinha me falado na palavra. À noite o pastor pregou a mesma palavra e ele até falou assim: eu não costumo pregar a mesma coisa, mas eu não sei por que eu vou pregar. Mas ele continuou pregando a mesma coisa. Aí minha cunhada falou assim: eu não disse nada da sua vida para ele. E Sua ele cunhada falando, já vinha aqui na minha igreja cunhada já há estava algum vindo tempo. aqui. E aí eu olhei para ela, ela falou assim: não, eu não falei nada. Mas teve uma hora que ele fez um apelo e eu vim à frente, né? Mas eu não era porque eu estava afastada, eu vim à frente entregando aquela palavra que ele tinha me dado e falado: eu recebo Amém. tudo que o Senhor tem falado para mim. É porque a gente pensa, todo mundo que vem à frente é porque tá voltando, tá Mas se eu falei: eu tomo reconciliando. posse. Mas era algo interior Porque seu, a né? palavra foi sobre fé. Uhum. Eu nunca esqueço disso. A palavra foi sobre fé. A fé te paralisa. A fé te faz ficar paralisado. Você não consegue se mover.
E durante algum percurso da minha vida eu comecei a ficar paralisada, e eu não conseguia. E ali Deus falou bravamente comigo: vambora, avança. E aí eu entendi que eu precisava avançar. E aí eu vim à frente, né? E teve uma senhorinha que me abraçou muito, me beijou, orou comigo, né? Ela orou achando que eu estava afastada do Sim, Senhor, sim. mas foi uma bênção e marcou para mim para sempre. E ali eu fui orando e Deus foi confirmando, confirmando. E quando eu cheguei aqui na igreja, comecei a participar de célula, né? Fui para a célula de mulheres primeiro. Mas deixa eu voltar rapidinho, te interromper. Mas nesse momento que você foi abraçada, você disse que o pessoal da integração não te abraçou. Vou dar um puxão de Não, orelha no pessoal não, aqui. não foi, não. O pessoal no dia não pegou meu Não telefone. pegou seu telefone, não fez Aí eu já contato com estava você, né? sabendo que já estavam pegando o telefone. Já ia Aí eu puxar a fiquei orelha do esperando. pessoal aqui agora. Eu fiquei esperando alguém pegar meu telefone. Não pegaram. Não Eu fiquei pegaram a seu semana telefone. toda. Eu falei, ninguém vai ligar para mim, não. Ah, Jesus. Você sabia que tinha esse contato, né? Sabia. Faz muita diferença isso, né? Faz. Aí Faz eu já fiquei muita esperando diferença. alguém ligar para mim, mas ninguém me ligou. E hoje, gente, ela é essa pessoa que liga para as irmãs que precisam ser acolhidas. A Áquila é uma benção, ela é uma dessas pessoas que trabalha no Ministério de Integração exatamente fazendo esse acolhimento virtual, ó, ligando para as pessoas durante a semana, abençoa muitas vidas. Uma benção demais. Aí você entrou na célula de mulheres. Entrei na célula de mulheres. Fui muito abençoada, né? Marione, Ed Rose estava saindo para ir para a célula de casais. E eu floresci na célula de mulheres. E Deus ali tratou. Deus foi falando comigo, tratando. E eu falei, meu Deus, que maravilha essa família. Foi te trazendo alegria. Veio me trazendo alegria. Todo mundo começou a ver que eu estava ficando diferente. A alegria foi contagiando a minha casa, né? O meu marido, ele era afastado há 18 anos. Não, 22 anos afastado. Rapaz. Wagner, tanta história, hein? E aí, 22 anos afastado, ele começou vendo mudanças, coisas diferentes. E ele veio cá conhecer o que estava acontecendo nessa igreja, Ele né? viu mudança em você. Também, né? Viu que tinha algo diferente acontecendo ali. Né? Veio a eu e gente está falando de Bernardo, né? uma mulher de Deus. Mas ainda assim ele viu que o momento era diferente. O momento era especial. E aí ele quis vir saber como é que era, o que estava acontecendo de perto, né? Aí ele começou a vir, começamos a ir para a célula de casais, mas eu não podia ainda ir todas as células, porque eu trabalhava à noite. E ele ia sozinho. E começou fazendo amizade, e ele também floresceu, né? E aí foi onde ele tomou as decisões dele de voltar para Jesus, de se batizar novamente, né? Comungar com a mesma comunhão que nós estamos. Amém. Né? E hoje só ele já era cristão, né? Só ele estava era afastado. Amém. E daí o Bernardo também está caminhando para ano que vem, se Deus quiser. Já falou em batismo? Já falou? Já. Gente, falou em do batismo. céu. E eu que dei uma segurada, eu falei, vamos para o ano que vem para você participar da classe com o Mário. Sim, né? sim. E aí ele já vai também. Glória a Deus. Vou explicar só para o pessoal, a gente tem aqui na igreja um ministério de preparação para batismos. E eu tive a honra de participar desse ministério preparando o batismo da turma da Áquila e depois preparando a turma do Wagner, esposo da Áquila, e agora Deus há de me dar a honra de também preparar para passar pelas águas do batismo o Bernardo, o filho do casal. E já que a gente está falando da sua família, da família agora que você construiu, como foi para você construir uma família, sendo que você não tinha da onde tirar referência familiar? E aí você agora é mãe de família, mãe de um menino espetacular, que é o Bernardo, um menino de ouro. E como é que foi isso para você? Como que se deu? Você teve algum conflito ou foi natural? Então, eu levei muitos anos para a gente ter filho, porque a gente já tinha o Derek, né? O Derek veio do Wagner, e a gente abraçou o Derek. No começo eu tive conflitos com o Derek, porque eu não entendi o que era amor de mãe, né? Para mim foi difícil. Você já tinha todas as suas questões. Aí você se vê num relacionamento onde você tem que ser madrasta, madrasta, né? E aí... Madrasta é um nome tão feio, né? Feio, né? Não pode ser coisa boa, né? Parece que não é coisa boa. E aí eu tive conflito com ele porque eu não entendia o que é ser cuidado, porque eu achava que o cuidar
era ser caxia, era ser brava, né? Porque a minha mãe era brava, então eu acabava transmitindo isso para ele. Isso foi muito Entendi. ruim. Isso foi péssimo. Mas graças a Deus a gente conseguiu recuperar tudo isso aí. E aí eu levei quase 9 anos. E depois veio o Bernardo. Quando veio o Bernardo, houve um start em mim. Então eu pensei, eu tenho que fazer a diferença Após 9 anos de casamento. de casamento. E aí eu pensei, tem que haver diferença. E aí como é que eu vou dar amor se eu não tive amor? Pois é. Como que eu vou dar Esse é o carinho? desafio, né? É. Mas eu tive que aprender a dar amor a um que eu não dava e dar amor ao outro que está nascendo. Uhum. E foi uma descoberta, né? E a cada dia. E hoje eu abraço. Às vezes eu olho para o Bernardo, eu brinco com ele. Cadê o olho no olho? E hoje eu consigo falar, eu te E amo. você falava olho no olho com sua mãe, com seu pai? Não, Nunca nunca teve isso? tive. Não, Você é muito abençoada, Aki. nunca tive. Porque a psicologia, não sou psicólogo, mas eu já li sobre isso. A psicologia, ela tem uma regra tem um padrão de comportamento que tende a se repetir. Então, tudo que a gente viveu na infância, a gente tende a repetir aquele padrão na vida adulta. Então, se eu, por exemplo, meu pai bebia e eu fui um jovem que bebia, eu repeti o comportamento dele, né? Meu pai fazia aquilo que meu pai fazia, eu repetia, né? Aquilo que eu via acontecer na minha família, eu replicava. Meu pai faleceu, eu era muito novinho, mas eu tenho memórias disso, né? Depois minha mãe se casou de novo e meu padrasto também bebia. Então, eu fui um adolescente, um jovem que bebia, né? Até conhecer a minha esposa, santa esposa, Ivana, você é uma santa. Até conhecer minha esposa que me colocou nos trilhos, né? Mas a gente tende a replicar os comportamentos, os padrões. E você está me dizendo que você buscou o contrário. No começo, quem sofreu muito foi o Derek. Porque eu acabava sendo ríspida, como a Então você minha mãe repetiu foi. um Eu padrão que repeti você com ele. espelhou nela. Mas depois, quando o Bernardo nasceu, eu vi que eu estava errada em algumas situações. Entendi. E aí eu tive que mudar na marra, né? E foi um processo que foi acontecendo. E hoje eu já consigo, olho para o Bernardo, eu falo, eu te amo. Eu abraço, eu beijo, eu brinco Você com tem uma ele, relação de carinho de com ele, né? carinho. Ele ainda fica meio todo sem graça, Ele é mas meio é tímido, né? tímido, né? O pai abraça muito ele, beija. Mas eu falei que eu ia fazer diferença, né? Quando eu era nova, adolescente na antiga igreja, as amigas falavam assim: cuidado, hein? Você vai ser igual sua mãe, Sim, nos atos e ações por dela. isso, é por essa questão. E aí eu cresci pensando e falava: eu não vou ser como ela, eu vou ser diferente. Eu vou casar, eu vou ter uma família abençoada, eu vou ter um casamento abençoado. Então eu galgava isso, em ter uma família, em ter um casamento e fazer diferença. O ensino bíblico que você teve desde sempre deve ter contribuído para isso, né? Foi. Porque os princípios de Deus são, né? Eu lembro, eu tive na escola bíblica, assim que eu me converti, tinha um professor que ele falava o seguinte: se todo mundo fosse crente, o mundo ia ser muito melhor. Não é porque eu quero que todo mundo seja crente, mas se todo mundo fosse crente, não ia ter adolescente gestante, não ia ter usuário de droga, não ia ter, porque moralmente falando, o cristianismo ele abona as coisas que levam a gente a vida ruim, gente. Sem olhar para o lado espiritual das coisas, né? Mas moralmente falando, o cristianismo leva a gente a uma vida melhor, né? Uma vida abundante, vamos dizer assim, né? A minha época de adolescente, para namorar, a gente orava 3 meses. Mas orava mesmo? Orava. Porque Tinha que orar 3 meses, não tem podia adolescente beijar. que vou orar, mas já ora sim, já ora dizendo sim, Não, né? na nossa época tinha isso. Orar, jejuar 3 meses para Deus confirmar o namoro. Olha Tinha aí, isso. Na minha época, tudo era pecado. Era. Eu tenho. Nessa Vou te década de falar, 90 na era assim minha mesmo. época, não que não deixou, não que não existia, existia. Uhum. Mas na minha época de adolescência, no meu hall de amigos da igreja, poucas casaram grávidas. Porque não tinha muito isso. Entendi. Era muito severo. Existia. Talvez naquela época não havia esse relativismo que tem hoje, né? De tudo, nada a E ver, tudo a gente tudo tá tinha medo, tranquilo. porque tudo era pecado. Tudo a gente tinha aquele. Na verdade, nós tínhamos temor ao Senhor. Por quê? Porque a gente lia e estudava muita Bíblia. Porque é diferente ter temor ao Senhor do que ter
Medo da religião. Mas era vamos dizer assim, né? temor. Era temor Na nossa mesmo. época era Era temor. entendimento. Você entendia É. o que era certo e o que era E errado. aí a gente tinha aquela coisa de fazer o que é certo. E quando elas falavam, algumas faziam uma pressão psicológica. Cuidado, cuidado. Eu dizia, não, eu não vou ser. E eu falei, eu não vou ser. E não trilhei os mesmos passos. Eu não fiz Amém. as mesmas coisas. Amém. Né? E consegui passar etapas por etapas. Ainda, né? A gente está cada dia em reconstrução, né? Mudanças. A vida cristã é isso, né? É um avançar, né? É um chegar, é um avançar até chegar à estatura de varão perfeito. Há pouco tempo atrás, algumas quarta-feiras atrás, eu tive a oportunidade de compartilhar uma palavra aqui na igreja, eu falava exatamente isso. A gente precisa parar de ficar no mesmo lugar e avançar, né? Porque às vezes a gente está vivendo uma vida em uma comunidade como essa, numa igreja, e a gente, eu sou cristão, eu estou aqui, está tudo bem, e a gente não avança. E a gente precisa avançar. E na sua história, eu vejo que o tempo todo você se desafiou. Foi. E você deu sempre um passo. Você procurou dar um passo. Você citou o devocional, 21 dias de paternidade e filiação, paternidade e orfandade. E nesse devocional tem um dos dias, um dos itens, ele fala que nós temos que escolher viver com a família de Deus. É uma escolha. É uma busca. A gente tem que buscar as coisas de Deus, buscar estar presente, buscar fazer, buscar participar, se envolver. Porque senão a gente fica sendo crente de banco que vai chegar, vai sentar ali e a vida vai passar e você não vai avançar espiritualmente. E a gente precisa avançar. Então você escolheu, vendo a sua história, eu estou vendo muito disso. Você escolheu avançar, né? Você escolheu dar um passo sempre adiante. E aí, nesse relacionamento seu, nessa construção dessa mãe, agora falando da mãe Áquila, nessa construção dessa mãe Áquila, você identificou logo de início com o Derek alguns traços, alguns resquícios do relacionamento com a sua mãe e você tratou de corrigi-los, né? E seguir a sua própria rota, né? E hoje a gente está aqui conversando com a Áquila mãe, a Áquila esposa. Fala um pouquinho da Áquila esposa também. Como é que é ser esposa do Wagner? Como é que foi esse tempo que ele estava afastado e você disse que você nunca se afastou? Não. E o seu marido estava afastado. Como é que foi esse tempo? Você orava por ele? Orava. Sabe por que eu estou perguntando isso? No último Pod Paz que a gente gravou, uma esposa mandou uma mensagem para mim e falou assim, vale a pena eu continuar a orar pelo meu marido. Hoje, assistindo o programa, Mari, eu vi que vale a pena eu continuar a orar pelo meu marido. Aquilo me tocou, aquilo me emocionou demais, porque quer dizer, algo que a gente está fazendo aqui, esse nosso bate-papo aqui descontraído, está levando alguma coisa, alguma esperança às pessoas. Então fala pra gente como foi, porque o Wagner é uma bênção hoje, é um homem... Gente, o Wagner, se tem alguém precisando de alguma coisa, ele é o primeiro a levantar a mão, não é? É o primeiro a oferecer ajuda. É um cristão na concepção da palavra. Eu fico me perguntando como que esse cara não estava Ele não mede aqui. esforços para ajudar. Como é que foi esses 20 e tantos anos? Então, eu orei por ele, vou te falar, uns 18 anos. Olha só. E tinha dia que eu falava, Senhor, eu não vou mais falar do Senhor para ele. Porque ele conhece a tua palavra. E por que o Senhor não converte esse homem de volta, não leva ele de volta para caminhar? Não foi fácil. Por quê? Bernardo, quando eu estava grávida, ele voltou a ir à igreja, mas ele não se afirmava. Tá. Então, Bernardo nasceu, desde mês eu ia sozinha. Imagina, eu ia no culto com uma bolsa e uma criança e um carrinho. Isso aí eu nunca deixei de ir ao culto. Sei bem como é. Olivinha não me faz esquecer como é. Mas eu nunca deixei de ir a culto. Nunca. Eu não faltava culto, porque eu achava tão precioso ir aos cultos, porque eu nunca fui crente de faltar culto. Você vê que é raro eu faltar culto aqui. E aí, o que acontece? Eu ia aos cultos sozinha. Houve um percurso da nossa vida, mesmo sozinha, Bernardo crescendo, vamos para culto. Época que eu tive uma mudança de igreja, eu ia sozinha. Algumas circunstâncias da nossa vida, eu estava sem carro, eu ia de moto. A minha igreja era lá no Guarulhos, na BR-101, depois do Exército. Eu botava
2 casacos em mim, 2 em Bernardo. Eu numa CG, uma Titanzinha, eu ia de moto, na chuva. Meu Eu nunca Deus. deixei de ir a Mas culto. nunca deixou de ir. E um dia eu estava numa reunião de mulheres e uma pessoa chegou para mim na minha mesa, falou assim: olha, eu orei por 14 anos, meu marido voltou. Aí eu falei: Senhor, eu tô no 12, tem mais 2 anos ainda para orar, Senhor? Então, não foi com 12, foi com 18. Olha só. Foi no tempo do Senhor, não foi no meu tempo. Né? Eu chorei muito aos pés do Senhor, mas eu não desisti. Né? Alguns percursos, algumas coisas aconteceram, mas eu me mantive ali, fiel ao Senhor, entendendo e tentando entender todo o propósito dele em minha vida. Sim, amém. Mas não foi fácil. Eu imagino. E sempre mas agora sozinha. valeu a pena, né? E engraçado que na minha antiga igreja todo mundo sempre falava: você sempre sozinha, sempre num cantinho, sozinha com seu filho. Sempre. Sempre. Amém. Nunca deixei de ir. Mas você sabe que isso aí deve ter dado um testemunho para as pessoas, né? Porque muita gente coloca dificuldade, né? Não vou ao culto hoje por isso, não vou à igreja hoje por aquilo. E tava lá a Áquila com o Bernardo na moto. No frio, nunca esqueço. Frio. As lágrimas, eu lembro que eu passava onde é a antiga Mitsubishi, que agora é Renault, ali perto do Tubarão. Eu naquela reta ali um dia, chovendo, mês de agosto, tá? Assim. A lágrima minha escorria, eu de moto. E eu dizia: Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas me mantenha aqui na graça do Senhor. E eu ia na moto com ele. E a chuva rolando, ele tadinho com 2 casacos e eu também. E cheguei na igreja e voltava. Glória a Deus. Que história bonita, Áquila. Que Deus abençoe muito sua família. Que Deus abençoe muito o Bernardo, o Wagner. E detalhe, Bernardo, quando começou a ir para a escola bíblica, né? E desde criança, desde 1 ano e meio, o Bernardo já frequentava a escola, né, dominical. E Bernardo chegava a casa muito sererepe, com 2 aninhos, 3 aninhos, e falava para ele assim: se você não voltar para Jesus, você vai morrer e vai para o inferno. Falava pro pai? Falava pro pai. Meu Deus. A professora dele, né, do maternal, o quê? ele ficava quieto. A professora dele do maternal, que cuidou dele, depois cuidou dele para mim, para poder eu trabalhar também, que é uma grande amiga minha, Dilcileia. E ela sempre cuidou dele e ela dizia: Áquila, isso é incrível. Eu falava: Dil, ele chega a casa, tudo que acontece aqui na sala, ele conta e ele fala pro pai. Ele botava o dedinho. Contava as histórias pro pai. E ele dizia assim: se você não voltar para Jesus, você vai pro inferno. Com o dedo em rixa. Ele com o dedo. Ele Olha dizia: só, a cena tão nítida. Né? Ele tinha 2 professoras, a Rosana, que é muito a minha amiga, a esposa do meu antigo pastor Ziel, e a Dil, que eram as 2 professoras dele. Então, ele falava, tudo que ele aprendia, ele dizia para o pai, e o pai quietinho. Que coisa, hein? Muito importante também isso, levá-lo, né, na igreja. É bíblico isso, né? Que os filhos iam converter o coração dos pais, né? Amém. Nossa, que legal esse bate-papo. Eu diria que, se eu fosse escolher uma palavra-chave aqui, eu diria que é inspirador. Inspiração. Sua história é uma inspiração. Eu me senti aqui inspirado. A história de uma mulher que contrariou, né, uma disfuncionalidade familiar e buscou a Deus a todo tempo, que encontrou Deus como pai, que se encontrou na família de Deus, né, e que por conta disso tudo, toda essa graça que envolveu a sua vida, hoje você e sua casa servem ao Senhor. E você pode dizer isso, né? E falta só um pouquinho para continuar. Falta ainda? Falta Derek, né? Então o Derek vir para o Senhor. Então. Olha aí. Só falta ele, né, se converter, porque o Derek Amém, ainda não é convertido, mas eu creio. Mas o Senhor está trabalhando. Em nome de Jesus. E para mim, o que resume para mim... Quantos anos ele tem agora? Derek tem 22. 22 já, né? Um jovem já. Eu lembro de uma vez no meu curso de enfermagem, a professora me perguntou aos alunos, no primeiro dia de aula, o que vocês escreveriam na sua lápide? Eu nunca esqueci disso. Hoje, se eu fosse escrever na minha lápide, eu escreveria: aqui jaz uma vencedora. Oh, glória! Isso marcou o meu curso. Amém, amém. Irmãos, essa foi a Áquila, uma vencedora que tanto nos inspirou nesse episódio. Espero que tenha inspirado a vocês também. Quer deixar um último recado, Áquila?
Quer mandar um último salve, um abraço para a família? O meu recado é dizer para todos, né, para não desistir, Amém. né, e confiar nas promessas que o Senhor tem para gente. Amém. Não é qualquer vento que vai nos abalar, não é qualquer vento que vai destruir a nossa comunhão com o Senhor. Amém. Problemas todo mundo passa, aflições, mas o mais importante é quando a gente reconhece o Senhor como Pai, a gente sabe que Ele está cuidando da gente. Eu Glória tenho a Deus. vivido dias assim e tenho passado dias assim, e o tempo inteiro Ele tem falado: filha, eu estou cuidando de ti. E às vezes, né, eu vim com o Bernardo conversando agora no carro, ele falando de Tomé. E eu falei: nós não somos Tomé. A Não gente precisamos crer ver no para crer, né? Senhor. Né? Amém. E ele falando: Tomé tem que crer. Eu falei: mas nós não somos. Nós não somos assim. Nós cremos no Senhor. Amém. E é crer nas promessas que o Senhor tem pra gente. E confiar, né? Amém. Inspirador, não é, irmãos? Muito inspirador. Esse foi o Pod Paz de hoje. Espero que você tenha gostado. Curta, se inscreva, compartilhe. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.